E vamos agora com mais entrevistas e falar sobre a vacinação Covid-19 para os profissionais de home care. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a Heloísa Gaspar, que é gerente médica. Oi, Heloísa, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Eu queria começar te perguntando, quando a gente fala em home care, a gente está falando de que tipo de profissional? É um enfermeiro, é um cuidador de idoso? Olá, boa tarde, agradeço a oportunidade. Quando a gente fala em home care, na verdade, são diversos profissionais que atuam no home care, na atenção domiciliar, como a gente chama. São desde médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, farmacêuticos. Então, a gama de profissional é bastante ampla. Doutora, em quais casos é indicado que o paciente tenha atendimento domiciliar? O escopo do atendimento domiciliar ele é bastante amplo. Ele vai desde pacientes com casos simples, como administração de antibiótico, curativos, realizações de terapias, como fisioterapia, fonoterapia em domicílio, até casos bastante complexos, como pacientes em ventilação mecânica em domicílio, nutrição parenteral, que é a nutrição endovenosa, casos que realmente se assemelham ao paciente estar internado num ambiente hospitalar. E agora, em tempos de pandemia, quais são os cuidados para ambas as partes? Distanciamento, às vezes, um terapeuta tem que tocar na pessoa, né? Tem alguns cuidados Sim, especiais? sem dúvida. Sim, sem dúvida. São diversos os cuidados. A gente precisou se estruturar bastante dentro da atenção domiciliar. Foi uma batalha bastante forte no ano de 2020 para a gente conseguir estabelecer protocolos rigorosos que vão desde o distanciamento, mas como você bem colocou, quando o paciente precisa daquela terapia, daquele atendimento, muitas vezes o distanciamento não é possível e é necessário a visita presencial. Então, passa por lavagem de mãos, uso de álcool gel, equipamentos de proteção individual para os profissionais, controle dos casos, coleta de exames, afastamento dos profissionais com sintomas suspeitos. Então, são diversos os cuidados que a atenção domiciliar precisou estabelecer desde o início da pandemia para conseguir atender os pacientes em domicílio com segurança e felizmente os resultados foram bastante satisfatórios. Então a incidência de Covid na população de atenção domiciliar, e aí eu posso falar bem pela minha empresa, a Home Doctor, onde a gente teve uma incidência bastante baixa de Covid nos nossos pacientes em domicílio, bastante inferior ao que a gente vê em pacientes, por exemplo, em instituição de longa permanência, pacientes em ambiente hospitalar, mostrando que o atendimento domiciliar, quando estabelecido com os protocolos rigorosos de segurança, se mostrou um atendimento bastante seguro. Doutora, vocês já solicitaram para o governo essa vacinação também para entrar no grupo de prioritários ou ainda não? Sim, sem dúvida. Infelizmente, né, os profissionais da atenção domiciliar não foram contemplados como primeira fase de vacinação, como profissionais de linha de frente na vacinação. A gente sabe que cada município tem a autonomia de definir os seus grupos prioritários, tanto no município de São Paulo, quanto na maioria dos municípios do estado de São Paulo e em todo o Brasil. Os profissionais de atenção domiciliar não foram contemplados nessa primeira fase de vacinação, o que obviamente a gente entende que é um contrassenso, porque a gente entende sim que os profissionais da atenção domiciliar são linha de frente, uma vez que a gente atendeu desde o início da pandemia centenas de pacientes em domicílio com Covid-19, tantos pacientes que já estavam em atenção domiciliar e contraíram a doença, mas principalmente pacientes que não estavam em atenção domiciliar, mas que por terem contraído Covid-19 a gente passou a atender para evitar que esses pacientes precisassem ir para o ambiente hospitalar. E também pacientes que estavam em ambiente hospitalar receberam o seu primeiro tratamento no ambiente hospitalar e depois que estavam mais estáveis foram completar o tratamento no ambiente domiciliar. Então, a atenção domiciliar contribuiu muito com a deshospitalização desses pacientes, com o giro de leitos, com a disponibilização de leitos.
se mostrou ser um elo bastante fundamental para a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo, mas em especial durante a pandemia. Isso se ressaltou durante a pandemia e, infelizmente, os nossos profissionais, que sem dúvida estão expostos e, além disso, tratam de pacientes que são pacientes de risco, ou seja, a população idosa, basicamente a nossa população não se restringe a idosos, mas mais de 60% dos nossos pacientes são idosos, com comorbidades, então é uma população de risco que os nossos profissionais atendem e, infelizmente, os nossos profissionais e também os nossos pacientes não foram contemplados nessa fase de vacinação. Então, sim, a gente faz uma interlocução com as secretarias de saúde, com as prefeituras, com as vigilâncias. Em alguns municípios pontuais, a gente conseguiu que os nossos profissionais fossem vacinados, mas infelizmente foi muito pontual. De uma forma geral, os profissionais da atenção domiciliar, do home care, não estão ainda contemplados nos programas de vacinação. Eu estou lendo aqui num site sobre home care que diz que essa modalidade hoje é uma obrigação do SUS e da saúde suplementar, né? E agora você falou em deshospitalização e eu entendi por quê. Porque a princípio você pode falar, mas você vai estabelecer que um profissional saia e vá, não fica mais caro ir até a casa de uma pessoa, mas é como você está colocando, às vezes fica mais caro a pessoa no hospital, os riscos de contaminação são maiores, daí a importância desse trabalho. Esse trabalho dos agentes de saúde públicos que vão até a casa das pessoas é um dos trabalhos mais importantes do SUS, porque eles justamente evitam que a pessoa vá até o hospital. E acho que o trabalho, talvez muitas vezes, não tanto compreendido, né? Então, eu queria que você explicasse agora para a gente esse trabalho do home care. Quem é que necessita e se precisa de uma indicação médica ou não? Seja no SUS ou seja particular. Exatamente. O atendimento domiciliar, ele funciona tanto no SUS, existem os programas do governo próprios de atendimento domiciliar, quanto na saúde suplementar, que aí são as empresas privadas, né, de atenção domiciliar. Existe sim a necessidade de uma solicitação médica. De início, quando há muitos anos atrás começou-se a atenção domiciliar, tinha-se o entendimento de que apenas os pacientes muito dependentes se beneficiariam, né, da atenção domiciliar, justamente para substituir o hospital e internações prolongadas desses pacientes, mas depois, com o tempo, isso foi evoluindo e foi se entendendo que também pacientes com quadros mais simples se beneficiam de fazer esse tratamento em casa e, do ponto de vista de custo, como você bem colocou, é mais barato fazer esse tratamento em domicílio do que fazer esse tratamento internado num ambiente hospitalar. Então, hoje a saúde suplementar funciona com as operadoras de saúde através de uma solicitação médica que chega na operadora de saúde, a operadora de saúde designa esse paciente para sair do hospital e completar o seu tratamento no ambiente domiciliar com uma empresa de atenção domiciliar, uma empresa de home care. Muito bem. Você que acompanha a Rede Alesp no canal aberto, nós acabamos de entrevistar a Heloísa Gaspar, gerente médica, que estava falando com a gente sobre home care, a quem a gente já agradece a participação aqui, Heloísa. Eu que agradeço. Muito obrigada.